Olá, boa noite. Empresária morta a tiros pelo ex-companheiro na porta de casa no interior do estado. PM prende 3 homens foragidos da justiça com armas de uso restrito da polícia. O que a Secretaria de Segurança Pública está investigando agora é se esse mesmo bando foi o que praticou assaltos a agências bancárias em Campo Maior, no Piauí. Número de declarações do imposto de renda no Maranhão supera a expectativa da Receita. Venezuelanos recebem abrigo e alimentação e esperam ter a situação regularizada para ficarem na capital. Está passando muita fome e também não tem saúde, não tem trabalho, não tem dinheiro, nada. E no futebol, Sampaio Corrêa vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma força-tarefa montada pela Polícia Militar do Maranhão desarticulou hoje pela manhã, no interior do estado, uma quadrilha suspeita de explodir e assaltar agências bancárias. 3 presos são foragidos do complexo penitenciário São Luís, em Pedrinhas. Os 5 homens presos no povoado Palestina, que pertence ao município de Brejo, são suspeitos de participação em diversos crimes praticados em municípios maranhenses e piauienses. Com eles, os policiais encontraram armamento pesado, inclusive de uso restrito das Forças Armadas e munição. Por esta razão, eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Tendo em vista que os indivíduos estavam ali reunidos para cometer crimes e crimes indefinidos, o que aparecesse. Tá? Foram autuados e a gente de imediato comunicou ao nosso chefe aqui. As investigações agora vão começar mais ainda a se aprofundar. Todos os suspeitos presos em Brejo já possuem passagens pela polícia. Pelo menos 3 deles são considerados foragidos da justiça. O que a Secretaria de Segurança Pública está investigando agora é se esse mesmo bando foi o que praticou assaltos a agências bancárias em Campo Maior, no Piauí. Nós estamos em contato com a inteligência do Piauí para saber o tipo de veículo foi usado lá em Campo Maior, saber se esses têm informação sobre o que foi pego com eles, porque eles podem ter feito cobertura, levantamentos e apoio, inclusive com ação outra aqui no estado do Maranhão. Durante a coletiva, a Polícia Civil deu detalhes sobre a prisão de policiais no Maranhão. Das 7 pessoas presas em Caxias, 5 são policiais militares. Eles são suspeitos de envolvimento com grupos de extermínio. São pelo menos 14 inquéritos de homicídios instaurados, crimes cometidos nas regiões de Caxias, Aldeias Altas e Coelho Neto. Entretanto, eu quero que vocês levem ao conhecimento que os demais crimes da região serão apurados e investigados. Como eu falei antes, são 14 inquéritos de homicídios. Isso não quer dizer que em outras regiões não possa ter atuação deles. Os militares presos já estão detidos aqui na capital maranhense. Será feito procedimento, conselho de disciplina e, por conseguinte, a expulsão das fileiras da Polícia Militar, por serem considerados indignos de permanecerem nessa corporação e não cumprirem com o juramento, ou seja, com sua própria palavra, de proteger a sociedade. E no interior do estado, em Presidente Dutra, um homem foi preso, suspeito de matar a ex-companheira, identificada como Raira Santos Feitosa. O crime aconteceu hoje de madrugada, quando a vítima estava chegando em casa. Na oportunidade, foi cumprido mandado de busca e prisão na casa do suspeito, onde foram apreendidos um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, 2 celulares, um carro e alguns documentos pessoais. E os 30 venezuelanos que chegaram no início da semana aqui no estado estão alojados em um abrigo na capital. Eles esperam ter a situação regularizada e conseguir trabalho para permanecer na cidade. Ouvindo o que eles falam, não dá para imaginar de onde vieram. Afinal, o idioma que predomina aqui não é o castelhano, mas o araós, o mesmo nome da etnia indígena da qual pertencem. Eles vieram para o Brasil há 3 anos, fugindo dos problemas que a Venezuela, país onde nasceram, enfrenta. Não tinha alimentação, estava morrendo com fome, estava passando muita fome. E também não tem saúde, não tem trabalho, não tem dinheiro, nada. O Rafael é como se fosse o cacique dessa tribo. Ele foi o primeiro a chegar por aqui, passou por Boa Vista, Manaus e Belém, onde tirou até carteira de trabalho e documentos de identificação dos filhos. Mas sem conseguir emprego,
decidiu vir com amigos e familiares tentar a sorte em São Luís. Aqui o grupo chegou no início desta semana, passou 2 dias na rodoviária, até que foi identificado e trazido para este abrigo na Coab pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Passaram a receber alimentação e cuidados de secretarias ligadas ao município e estado. A maioria dos imigrantes é criança ou adolescentes, que estavam sendo colocados pelos adultos para pedir dinheiro em locais públicos da capital. A acolhida dos refugiados é apenas o primeiro passo. Além do abrigo e alimentação, eles receberão assistência médica e apoio para regularizar a situação no país, se assim desejarem. O auxílio quanto à documentação deve ser dado pela Defensoria Pública da União. O pedido que a Defensoria Pública acha adequado para a defesa dos imigrantes para a proteção imediata é o pedido de refúgio. Esse pedido ele é formalizado junto à Polícia Federal, no caso aqui do Maranhão, e a Defensoria Pública ela auxilia os casos que aqui aparecem, preenchendo o formulário, que muitas vezes eles têm dificuldade de fazer esse preenchimento até por conta da língua, encaminhando formalmente à Polícia Federal e acompanhando o procedimento administrativo que corre em Brasília. Essa não é a primeira vez que um grupo de refugiados chega a São Luís. Ano passado, 25 africanos foram resgatados próximo ao litoral maranhense. Eles viajavam clandestinamente numa embarcação precária com destino ao Brasil. Mas para o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, esse é um caso diferente. No caso dos africanos, havia uma migração apenas motivada por razões econômicas. Nesse caso aqui, faz parte de um processo de imigração forçada por razões políticas e econômicas num país vizinho que vive uma crise política e econômica. Enquanto esperam pela resolução das questões burocráticas, os venezuelanos sonham com a chance de um novo recomeço de vida. Daqui a pouco, o número de declarações do imposto de renda no Maranhão supera a expectativa da Receita. E ainda, entulho e lixo acumulados a céu aberto podem causar diversas doenças à população. De volta com o Jornal da Difusora, e o número de maranhenses que declarou o imposto de renda este ano superou as expectativas da Receita Federal. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Ciro Mineiro. 409 mil maranhenses fizeram a declaração de imposto de renda até o dia 30 de abril. Foram quase 20 mil declarações a mais que o esperado pela Receita Federal aqui no estado. Esse resultado acompanhou a tendência nacional. Mais de 30 milhões de brasileiros acertaram as contas com o leão esse ano. O contribuinte que perdeu o prazo ainda pode declarar, mas por conta do atraso terá que pagar multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Quem for obrigado e não declarar, fica com o CPF comprometido, além também de outras questões, como, por exemplo, ficar impedido de solicitar empréstimos ou mesmo de prestar concurso público até a regularização dessa situação. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Dias de chuva e descarte inadequado de resíduos não resultam numa boa combinação. O lixo jogado em terrenos, calçadas e canteiros pode causar o entupimento de bueiros e ainda contribuir para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do Zika vírus. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. Nas ruas ainda é possível observar muito lixo espalhado, até próximo a ecopontos. Equipamentos criados em São Luís para receber resíduos não são aproveitados por boa parte das pessoas que preferem despejar o lixo próximo ao local, de forma inadequada. Em vários outros pontos, a situação se repete. Na Avenida Ferreira Goulart, por exemplo, a placa indica para manter o local sempre limpo e ainda existe um container. Mas o lixo é jogado no chão. O prejuízo ao meio ambiente é ainda maior porque é uma área de mangue. Qualquer calçada vira um depósito irregular de lixo. Não, isso pode virar foco de dengue, né, do vetor da dengue. Então, assim, a limpeza de maneira geral, tanto a limpeza pública como a limpeza que o cidadão faz na sua própria casa, né, ele é muito importante para você conter esse tipo de epidemia. Fora a questão ambiental, ainda há o risco para a saúde das pessoas. Muitos objetos descartados de forma irregular acumulam água parada.
um ambiente sujeito para o surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. No Maranhão, 76 municípios registram índice de infestação alto. Entre as cidades estão Açailândia, Bacabal, Barra do Corda, Pasto Lumiar e Pedreiras. Além da capital maranhense, outros 88 municípios figuram entre as cidades em situação de alerta, como Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Itapecuru-Mirim e Raposa. Já os municípios com condição satisfatória chegam a 52. Alguns deles são Barreirinhas, Icatu, Morros, Pinheiro e Viana. Orientação também para que os gestores municipais, eles intensifiquem o trabalho de limpeza das cidades, que é fundamental para combater os focos no momento de chuva, né? Porque formam-se focos nas ruas. Só para se ter uma ideia do quanto o assunto é grave, para ser considerado uma área de risco, deve-se chegar a um índice de 3% em relação à infestação. Há pontos no interior do estado e até aqui na Grande Ilha, em que esse índice alcança até os 8%, segundo o levantamento. O trabalho continua. Um levantamento está sendo feito agora na região metropolitana para checar quantas pessoas já contraíram a dengue. É muito importante você saber ou estimar quantas pessoas já tiveram dengue, já tiveram chikungunya, já tiveram zika, para a gente também saber do risco de ter novas epidemias por essas 3 doenças. E os 16 clubes classificados às oitavas de final da Copa do Brasil conheceram hoje à tarde o próximo rival na luta pelo título. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da competição. A equipe boliviana vai pegar o atual campeão brasileiro na 5ª fase da competição. Será a 3ª vez que o Sampaio enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil. As outras 2 foram em 2014 e 2015. O sorteio aconteceu na sede da CBF no Rio de Janeiro e foi transmitido ao vivo pela internet. O primeiro jogo do confronto será no Estádio Castelão, em São Luís, e a segunda partida em São Paulo. Os outros confrontos ficaram assim. O Internacional enfrenta o Paysandu, campeão da Copa Verde. Flamengo e Corinthians vão medir forças frente a frente. O Atlético Mineiro pega o Santos. O Grêmio vai pegar o Vila Nova ou o Juventude. A 5ª vaga vai ser decidida na semana que vem. O Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza. O Cruzeiro tem pela frente o Fluminense. O São Paulo vai duelar com o Bahia na Copa do Brasil. Ao final do sorteio, o diretor de competições da CBF fez um balanço dos confrontos definidos. Competição que nasce com todos os estados representados, chega numa fase extremamente importante, que entram clubes campeão da Série B, campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste, os clubes da Libertadores, que mexe muito com a competição. Ela ganha muito com a entrada desses clubes. E vamos ter uma reta final aí de pegar fogo, com certeza. Pela primeira vez, uma partida de um time maranhense terá árbitro de vídeo, obrigatório a partir desta 5ª fase da Copa do Brasil. A estrutura do árbitro de vídeo é uma estrutura muito grande. Não é uma coisa simplesmente, vou jogar em tal estádio e pronto. Quer dizer, tem jogo treino, tem um jogo de validação, tem que marcar, tem toda uma engrenagem, uma estrutura que a CBF, né, com muita competência, né, está colocando à disposição dos clubes e se responsabilizando. Que qualquer estádio de futebol do Brasil que tiver um jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nós faremos de tudo para deixar ele em condições e ter a liberação da FIFA e do IFAB para ter o jogo com a arbitragem de vídeo. As datas reservadas para as partidas de ida são 15, 22, 29 de maio e 5 de junho. Daqui a pouco, profissionais do SAMU realizam paralisação de advertência por 2 horas. E ainda, fiéis celebram a abertura do mês mariano no município de Caxias. Profissionais que atuam no SAMU aqui da capital realizaram hoje uma paralisação de advertência por 2 horas. O serviço funcionou somente para casos de extrema gravidade. Entre as principais reivindicações, a não instalação de um ponto eletrônico facial e a falta de equipamentos de trabalho. E para a situação que o SAMU passa hoje, sem recursos, tendo cortado o recurso federal, nós não temos por que gastar 1 milhão e pouco, 93 mil por mês, quando aqui nós não temos pranchas, nós não temos macas, nós não temos colchões para trabalhar. A manifestação ocorreu por parte dos profissionais do SAMU que estavam de folga. Flagramos ambulâncias saindo para o trabalho e dentro da sede, socorristas dando plantão.
A paralisação é apenas de advertência. Teve início nesta quinta-feira e segue até o sábado, durante esses 3 dias, de 7 horas da manhã até as 9 horas. O secretário de Saúde, Lula Filho, foi até a sede do SAMU para conversar com os manifestantes. Segundo o secretário, a Justiça concedeu uma liminar impedindo o protesto pelo fato do serviço de atendimento médico ser essencial à sociedade. Eles resolveram parar antes do Ministério Público marcar essa reunião. Então, como é que se não se esgotou uma possibilidade de diálogo e já está tomando uma medida dessa? Então, acionamos a Justiça e temos uma liminar proibindo esse tipo de manifestação. Por isso que eu digo, ela é irregular e ao mesmo tempo irresponsável. Se as ambulâncias no momento não estão saindo é porque não tem chamado, não está sendo regulado nenhuma ocorrência nesse momento, mas não tem impedimento nenhum de sair a ambulância do SAMU para qualquer ocorrência em São Luís. Prefeitura e SAMU se sentaram antes do protesto e, segundo o secretário, as reivindicações estão sendo analisadas e devem ser atendidas dentro de um planejamento orçamentário. O que tivermos errado, nós vamos pactuar prazo e vamos ajeitar. É o que a gente fez com o Ministério da Saúde, que veio em 2016, apontou 19 inconformidades e nós resolvemos todas. Em Imperatriz, pelo menos 10 cirurgias foram canceladas no Hospital Municipal Socorrão por problemas na lavanderia da unidade. Chegamos no Hospital Municipal pouco depois das 8 horas da manhã e encontramos as malas com equipamentos dos médicos sendo retiradas. As cirurgias marcadas para esta quinta-feira foram canceladas. Na frente do hospital, os pacientes revoltados. Este representante comercial é o mesmo que em agosto do ano passado conversou com a nossa equipe no Centro de Saúde dos Três Poderes. Na época, ele não conseguia marcar a cirurgia da garganta e mais uma vez não deu certo. Todas as vezes, as desculpas para a não realização da cirurgia foi mais ou menos a mesma, entendeu? Foram as mesmas. Equipamento, roupa, horário. A Jaziara, pela terceira vez, foi mandada embora sem realizar a cirurgia com o otorrino. Perda de tempo para ela e para a irmã, a acompanhante, que mais uma vez faltou no trabalho. A primeira vez foi alegado que o hospital estava em reforma, que foi dia 26 de janeiro. A segunda vez foi dia 10 de abril, que eu vim, cheguei a entrar no bloco cirúrgico, vesti e tudo, só que um aparelho de esterilizar o material queimou. Além dos pacientes com quem conversamos, outras pessoas, cerca de 10 no total, saíram daqui hoje prejudicadas com a cirurgia desmarcada em cima da hora. Todas disseram que vão apresentar o caso ao Ministério Público. A diretora de manutenção do hospital explicou sobre o cancelamento das cirurgias marcadas para esta quinta-feira. Faltaram as roupas adequadas para os médicos e os pacientes entrarem no centro cirúrgico. Roupas, lápis cirúrgico, coisas que são usadas na hora da cirurgia, entendeu? Inclusive a máquina está agora, o técnico está mexendo na máquina. A gente acionou a manutenção. Por ser feriado, a gente teve dificuldade na compra da peça, entendeu? A peça está sendo providenciada. O secretário de Saúde do município disse que as cirurgias foram remarcadas e que a empresa responsável pela manutenção das máquinas da lavanderia vai realizar o conserto até amanhã, sexta-feira. A gente que é cirurgião sabe que as cirurgias elas podem ser canceladas e remarcadas por vários motivos, né? Por exemplo, por questões inerentes ao paciente, questões inerentes ao material, à sala e ao médico. E no município de Caxias, dezenas de católicos deram início ao mês mariano, colocando em prática uma tradição de fé e devoção. Quando chega o mês de maio, o movimento de fiéis nos templos católicos aumenta. Não é à toa. Nesse período, as orações e pedidos de intercessão ficam mais intensos para ela, Maria. Podemos dizer que o mês de maio é assim, tanta beleza, e na beleza maior em torno da pessoa humana, é evidente, encontramos nossas mães, dentre elas Maria. Há séculos a Igreja Católica dedica o mês de maio para honrar a Virgem Maria, mãe de Jesus. A tradição começou na antiga Grécia, depois em Roma e logo seguiu o mundo todo. Durante 30 dias, várias paróquias organizam uma programação especial em homenagem à santa. Durante esse mês vamos ter alguns momentos assim, muito importantes. Temos o festejo na comunidade do Castelo Branco, na Capela Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, celebra Nossa Senhora de Fátima. Durante todo o mês, os paroquianos, a cidade inteira vai estar fazendo rezo do terço, novenas, celebrações em torno de Nossa Senhora. A santa é considerada de grande devoção
por milhares de católicos. Para a Dona Maria Nonata, a santa representa muito em sua vida. É um mês muito maravilhoso, que é o Dia das Mães, né? Eu me sinto feliz. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.